4 anos, sério e bem maduro para sua idade. Mas nem sempre foi assim. Ele vivia com os pais até que a mãe, sofrendo de transtorno pós-parto, decidiu deixá-lo com o pai. Ela pediu que ele cuidasse de si mesmo, e ele concordou sem saber que estava sendo deixado. Porém, seu pai se tornou abusivo. Então ele teve que fugir aos 3 anos, e foi morar em uma casa coletiva. As outras crianças não gostavam dele, exceto Tasuku e Rita. Tasuku foi o primeiro a fazê-lo sentir-se bem-vindo, e o ajudou com as outras crianças. Rita ensinou-o a usar a câmera para fotografar estrelas, e o fez querer ver uma chuva de meteoros. Tudo ia bem, até que seu pai o encontrou. Ele era agressivo, e exigiu vê-lo após ver sua foto no site do grupo. As crianças tinham medo dele, e Kotaro também. Ele decidiu fugir da casa do grupo, buscando morar sozinho. Chega ao complexo Shimizu, determinado a encontrar um lugar. Após se acomodar, vai a uma loja comprar lenços de papel, seu alimento reconfortante. Sua mãe sempre o ignorava, negligenciando suas necessidades, então se acostumou a comer lenços de papel. Ele compra uma espada de brinquedo para um possível ataque inimigo. Ao voltar, usa uma folha de papel para escrever seu nome e cola na porta. Enquanto isso, ouve seu vizinho Shin Kirino brigando com a namorada. Kirino é um artista de mangá que sempre perde a noção do tempo devido ao trabalho e preguiça. Sua namorada o chama de perdedor, e termina com ele por ter pouco controle. Kotaro se aproxima e oferece uma caixa de lenços para mostrar boa vontade. Kirino aceita e pergunta sobre os pais de Kotaro. Kotaro responde que vai morar sozinho. Isso deixa Kirino confuso, mas Kotaro não explica e retorna para seu quarto. Mais tarde, ele volta a Kirino para dizer que seu apartamento não tem banheira. Kirino explica que as unidades não têm banheiras, mas algumas podem ter chuveiros. Há uma casa de banhos perto e Kotaro decide ir. Kirino o acompanha após ver uma criança desaparecida no noticiário. Ele não quer ser um adulto que ignora as crianças. Enquanto se lavam, Kotaro coloca shampoo nos olhos e Kirino o ajuda. Ele ajuda a lavar o cabelo de Kotaro, que comenta que faz tempo que ninguém lava seu cabelo. Isso surpreende Kirino, pois não esperava isso de uma criança. Ao voltarem, Kirino pergunta a Kotaro sobre seus pais. E Kotaro diz que não os tem mais. Kirino se surpreende e se sente mal por perguntar. Então revela que também não tem pais. Kotaro pensa que ele deve estar se sentindo sozinho, o que preocupa Kirino. Ele pergunta se Kotaro está solitário, mas decide esquecer e se apressar para entrar, pois está muito frio. No dia seguinte, Kotaro visita Kirino novamente e o encontra em casa. Fica surpreso ao saber que Kirino não costuma ter planos nem mesmo durante a semana. Então, ele sai sem mais explicações, e Kirino o segue, curioso sobre seu destino. Enquanto caminham, Mizuki e Akutomo, uma vizinha do mesmo complexo, os vê e cumprimenta Kotaro, que também lhe deu uma caixa de lenços. É a primeira vez que Mizuki vê Kirino, e ela pensa que ele é o pai de Kotaro devido à semelhança entre eles. Kirino rapidamente esclarece o mal-entendido e se apresenta como vizinho. Depois, reflete sobre o incidente ao chegar com Kotaro à loja de conveniência. Ele não vê semelhança entre eles, mas todos na loja acham que sim, o que o assusta. Kirino calcula os anos. Ao saber que Kotaro tem 4 anos, lembra de sua ex, que provavelmente engravidou, pois ela sempre esquecia de marcar o calendário. Ele entra em pânico e faz várias perguntas a Kotaro. Kotaro, confuso, pede que ele pare de segui-lo, pois os outros clientes os confundem com pai e filho. Diz que Kirino não se parece com seu pai e vai embora. Kirino se sente aliviado ao ouvir isso. Ao voltar para casa, Kirino ainda pensa no alívio, mas também reflete sobre sua solidão. Enquanto Kotaro continua irritado com ele, Kirino lembra que foi Kotaro quem quis sair à noite. Mas ele corrige dizendo que queria apenas ver TV, pois ainda espera a sua chegar. Kotaro se desculpa pelo comportamento dos clientes da loja, percebendo que pode ter alarmado Kirino. Kirino não quer que ele se sinta culpado, então tenta ser educado. Mas Kotaro não vê problema, pois se considera um senhor feudal e Kirino, seu servo. O orgulho de Kirino seria ferido por ter um filho tão bem posicionado. Kirino fica chocada e um pouco irritada, mas ignora, pois é só imaginação infantil. Mais tarde, ele vê Mizuki, que se desculpa pelo erro. Ela agora sabe que Kotaro mora só. Kirino diz que se pergunta sobre o sentimento de Kotaro na situação de pai e filho, preocupado com ele. No dia seguinte, Kotaro vai levar o lixo, e Kirino faz o mesmo ao mesmo tempo. Eles notam a porta de Mizuki aberta, e a veem deitada no chão cercada por latas de cerveja. Kotaro a acorda,
e ela ainda está bêbada. De repente, Kotaro corre para a loja de conveniência, e Kirino o acompanha, pois não quer que ele vá só. Kotaro quer comprar uma bebida gelada para Mizuki rapidamente, e logo retornam. Mizuki agradece o gesto de Kotaro, mas não dá muita atenção. Kotaro sugere que ela embrulhe e pressione nos olhos inchados por tanto chorar. Mizuki fica surpresa ao saber que Kotaro percebeu que ela chorava. Ela nega, mas Kotaro assegura que não há problema em chorar, e que isso não mudaria sua opinião sobre ela. Tocada, Mizuki agradece por sua gentileza. Depois que Kotaro e Kirino saem, Kirino quer saber de Kotaro como ele sabia que Mizuki estava chorando e que aplicar gelo seria útil. Kotaro revela que já viu muitos adultos chorando ao longo de sua vida, e além disso, ele era popular, então é claro que saberia esse tipo de coisa. No dia seguinte, Kotaro decide limpar o lado de fora de sua porta, pois os pássaros continuam fazendo cocô lá. Ele avista um pássaro prestes a fazer cocô, e tenta pegá-lo. Ele cai e machuca os joelhos. Tenta aplicar um emplastro, mas está com medo. No entanto, ganha coragem, e faz isso. Conta a Karino sobre o ocorrido, e o encontra com dor, pois torceu as costas. Karino pergunta se Kotaro quer elogios, mas ele diz que só queria mostrar coragem, pois antes tinha dificuldades. Kirino pediu que o ajudasse a aplicar um emplastro de aquecimento se fosse corajoso, e Kotaro faz isso após Kirino desenhar Tana-samon, o desenho favorito de Kotaro, em seu joelho. Isso o deixa tão feliz que ele sorri e diz que foi bem feito. Kirino fica surpresa por ele sorrir. Mas discutem sobre o outro desenho que é feio. Então, ouvem a campainha da casa de Kotaro. Um homem que parece bandido e nada amigável. Eles o confrontam e descobrem que é outro vizinho. Isamu Tamaro do primeiro andar gosta de coisas fofas, e é muito amigável com Kotaro. Ele agradece pela caixa de lenços e tenta abraçá-lo, achando Kotaro fofo. Kotaro, alarmado, saca sua espada, mas Tamaro não se importa, e o arrasta pela mão para brincar em seu quarto. Kirino o segue preocupada. No quarto, Tamaru dá a Kotaro um Tana-samon de pelúcia, e ele aceita. Mas ele ainda avisa Tamaru para manter distância, pois não gosta de carinho. Temaru fica feliz que Kotaro tenha gostado do presente, já que estava prestes a se desfazer dele. Ele comprou o presente para o filho, mas a mãe não permitiu o acesso. Kotaro devolve o presente, pois não quer ser um substituto para o filho de Tamaru. Ele também suspeita que Temaru esteja mentindo, pois o presente não era destinado a ele. Temaru percebe o erro e pede desculpas. Kotaro e Karino voltam para seu andar e Kotaro pergunta tristemente a Kirino se os desenhos nos gessos também eram mentira. Karino pergunta se o sorriso dele ao vê-los era falso. Kotaro, envergonhado, responde não, e corre para o quarto. Ele se senta e canta Tana-samon. À noite, Kotaro vai até Kirino para assistir TV de novo. Ele observa Tana-samon e imita tudo que ele diz, irritando Kirino. Ele se pergunta por que Kotaro é tão obcecado pelo programa, mesmo sem ser popular. No dia seguinte, vão à casa de banho, e Kotaro não para de cantar a música do Tana-samon. Kirino pergunta por que ele gosta do programa, e Kotaro diz que tem um lugar especial em seu coração, mesmo não sendo bom ou divertido. Ele nem sabia que a TV deveria ser divertida, certo? Outro garoto com seu pai se recusa a ir para casa. Ele continua chorando, então Kotaro diz que ele tem sorte de ter alguém que se importa. Ao contrário de Kotaro, ele não precisará buscar orientação na TV, então sua vida será boa. O garoto para de chorar e vai embora com o pai. Kirino percebe que Kotaro gosta da Tana-samon porque ela o ajuda. Ele não sabe como reagir e apenas observa em silêncio. Kotaro diz a ele que não precisa mais da orientação de Tom porque agora é adulto. Mas veste a camisa ao contrário, mostrando que aos 4 anos não é tão adulto. Ele continua assistindo Tana-samon em casa, e anunciam que o programa acabará naquela noite, o que deixa Kotaro um pouco triste. Ele vai à rua abrir um negócio, pagando 10 ienes a cada pessoa para imitar Tana-samon. O problema é que eles precisam gostar do seu desempenho para pagar. Isso lembra sua mãe, que sempre gostava de suas apresentações. À noite, ele se prepara para ver o último episódio de Tana-samon. Kirino e Tamaru decidem se juntar a ele para que não fique só. Elas repetem tudo que Tana-samon diz. Temaru gosta disso, mas Kirino não, o que irrita Temaru. Eles discutem, mas Kotaro fica feliz por estarem lá, e aceita 10 ienes de cada um após saírem. Karino pergunta a Kotaro se ele ficará bem à noite, agora que o show terminou. Kotaro acha que é um adulto agora, e ficará bem. Ele se esforça para ficar bem à meia-noite. Mesmo ouvindo Karino roncar pela parede, confiante de que passará a noite sem Tana-samon. Na TV.
Uma noite, Kirino e Koutaro visitam a casa de banhos, e a encontram fechada. Koutaro fica desapontado, pois a higiene é importante para ele. Já Kirino não se importa, pois não toma banho diariamente e gosta de cheirar como um mod do Reddit. Na manhã seguinte, ao levar o lixo, Koutaro pede que Kirino mantenha distância. Ele age estranho, e observa Kirino se afastando. Mesmo quando eles caminham pela rua em direção à loja de conveniência, Koutaro observa Kirino atentamente para garantir que ele esteja mantendo uma distância segura. Na loja, ele entrega o dinheiro ao caixa usando a ponta de sua espada de brinquedo, e solicita que o troco seja devolvido da mesma maneira. Ele ainda pede a Kirino que cuide das transações para ele, enquanto permanece do lado de fora, e usa um telefone para se comunicar com ele. Kirino fica irritado, pois não entende o que está acontecendo e tenta se aproximar dele. Koutaro se afasta e explica que não tomou banho e não quer ofender com seu cheiro. Kirino não vê isso como um problema, o que ofende Koutaro, pois a higiene é importante para ele. Mizuki observa e se aproxima de Kirino, alertando-o para ter cuidado com suas palavras. Ela acredita que a situação é mais complexa que só tomar banho, especulando que Koutaro pode ter algum trauma relacionado à sujeira ou não tomar banho. Ele teme que as pessoas o odeiem pela falta de higiene. Ambos voltam para casa e visitam Koutaro pela janela. Mizuki o vê tomando banho na pia da cozinha. Ele pede que não o julgue, pois tenta se limpar para que Kirino não o odeie. Isso deixa Kirino, fora da vista de Koutaro, triste. Ele decide acompanhar Koutaro ao balneário, que agora está sempre aberto. Ele não o odiaria por não tomar banho por alguns dias, mas não quer que ele se sinta mal. Infelizmente, Koutaro pede a Mizuki que o acompanhe ao balneário no dia seguinte. É mais agradável com uma dama. Isso irrita Kirino, mas Mizuki recusa porque tem trabalho. Kirino sorri. Ele estava começando a se preocupar que uma criança tivesse mais ris que ele. À noite, Koutaro luta para dormir. Mizuki o encontra fora com um travesseiro e pergunta o que houve. Ele não responde e volta para o quarto. No dia seguinte, Mizuki o vê de novo e nota olheiras, mas não pergunta. Ao voltar do trabalho, vê a luz acesa, indicando que ele ainda está lutando. Pela manhã, Kirino pergunta sobre as olheiras. Mizuki interrompe e convida Koutaro para dormir em sua casa e usar o banheiro. Koutaro aceita, e eles fazem as duas coisas. No dia seguinte, suas olheiras estão piores. Ele volta ao quarto, e Mizuki diz a Kirino que Koutaro tem pesadelos e por isso evita dormir. Kirino pergunta, e Koutaro confirma que se sente envergonhado pelos pesadelos. Mais tarde, Kirino decide colocar seu futon mais perto da parede de Koutaro, e ele finalmente dorme. Com a chegada da primavera, Koutaro vai sozinho ao jardim de infância. Mais cedo, Kirino perguntou para onde ele ia, mas ele não quis contar. Mizuki e Tamaru decidem visitá-lo, mas não o encontram e se surpreendem por ele ter ido só. Na escola, Takuya pergunta a Koutaro por que está sozinho quando todos estão com suas famílias. Koutaro responde que seus pais estão com ele, mas são ninjas, e não podem ser vistos. Takuya acredita e fica animado. Logo, Kirino, Mizuki e Tamaru descobrem onde Koutaro está e correm para a escola para a cerimônia de entrada. Ele não demonstra emoção ao vê-las, mas pede a uma delas para consertar seu crachá. No almoço, as crianças falam sobre suas lancheiras feitas pelos pais. Koutaro tira fotos para criar algo parecido no futuro. Ele faz um almoço Tanasaman na semana seguinte, e até pede ideias para o próximo almoço na loja de conveniência. Eles ajudam a criar algo, mas Takuya não acha tão legal quanto o Tanasaemon. No entanto, Koutaro adora ter feito o almoço com alguém, e não sozinho, como sempre. Ele até espera na loja para agradecer a quem o ajudou. Um dia, Koutaro vê um homem distribuindo balões lá. Ele está preocupado que o homem vá embora com o balão. O homem garante que está tudo bem, mas Koutaro acha que ele é magro demais para o trabalho e pode sair voando. Ele também sente pena do homem, pois parece não ter escolha. Então, ele pede mais balões para ajudar. Mas o homem diz que é um balão por pessoa, então ele pede o vermelho. Ele se afasta e retorna com um chapéu para pedir outro. O homem o reconhece, mas Koutaro nega ter recebido um balão antes. O homem percebe sua intenção, mas dá a ele um azul, que Koutaro diz ser para seu irmão mais novo. O vermelho era para sua irmã. Ele volta usando óculos escuros e pede um balão rosa para sua mãe. O homem fica cético, duvidando se uma mãe gostaria de um balão. Koutaro se ofende e exige que o homem peça desculpas por ofender todas as mães do mundo. O homem decide dar-lhe um balão para esquecer. Koutaro volta pedindo mais, usando um cachecol e até imitando. Ele pede um balão azul claro para o pai,
fazendo o homem pensar que logo voltará para pegar um para si. Mas Kotaro não volta. Ele pede a Karino que desenhe rostos de menino, menina, mãe e pai nos balões. Karino faz, e Kotaro rotula com os títulos. Ele brinca no parque com balões na cintura, e o homem dos balões o vê. Quase fica furioso ao ver que Kotaro guardou todos, mas nota as etiquetas. Sente-se mal, e observa Kotaro brincar sozinho, torcendo para que os balões durem mais, e ele não se sinta sozinho no dia de aula. Quando o dia termina, Kirino busca Kotaro. Ele recebe uma ligação do editor para uma reunião, e Kotaro decide ir. É uma reunião estranha, e o editor não gosta dos desenhos de Kirino como sempre. Mas Kotaro intervém, achando que o trabalho de Karino é bom e que o editor está pensando demais. Ele até desafia o editor a desenhar algo melhor. Karino tenta impedi-lo, mas o editor pede que ele saia. Karino vai ao banheiro, deixando Kotaro. Kotaro pergunta ao editor o que ele aprecia no trabalho de Karino. O editor gosta da narrativa, mas quer que Karino melhore como artista e o incentiva a se superar. Mais tarde, em casa, Kotaro diz a Karino para se esforçar e orgulhar o editor. Kirino fica surpresa com Kotaro ter mudado de lado e diz que poderia tê-lo demitido. Mas Kotaro só queria retribuir a gentileza de Kirino por levá-lo à escola. Ele também planeja segui-lo ao trabalho na próxima vez. Porém, Kotaro é tão rigoroso quanto o editor, e acha que os desenhos de Kirino não são bons. Outro dia, Kotaro pede a Tamaru para acompanhá-lo nas compras. Quer roupas estilosas para ficar popular. Vão ao shopping, e Kotaro compra roupas que gosta. Pergunta a todos na loja se estão boas, e todos concordam. Temaru pensava que Kotaro queria impressionar uma paixão, mas ele quer impressionar todos. Deseja que todos sejam seus amigos para não o odiarem. Temuru, que não é querido, diz que só quem tem mente fechada odeia o que não entende. Ele é amigo, mesmo sem ser estiloso. Um policial se aproxima desconfiando de Tamaru e o questiona. Kotaro o defende e o chama de amigo, deixando Tamaru muito feliz. Ele abraça Kotaro com sucesso. À noite, Kotaro vai à boate onde Mizuki trabalha para apoiá-la. Mizuki se surpreende ao vê-lo e chama Kirino para buscá-lo. Enquanto isso, Kotaro atrai a atenção dos funcionários e paga para que assistam ele imitar Tonizaemon. Eles o contratam temporariamente e Karino deve pagar uma taxa para levá-lo. Kotaro visita o clube na noite seguinte, preocupando Mizuki. Ela diz para ele parar de vir, pois podem ser demitidos. Mas Kotaro teme que não consigam, já que ela planeja se mudar. Um dia juntos, ela disse que não renovaria o aluguel, mas mudou de ideia para não se sentir só sem Kotaro como vizinho. Infelizmente, Kotaro partiu antes que ela dissesse isso, e foi perguntar a Kirino como passar mais tempo com ela antes de partir. Kirino sugeriu que ele visitasse o local de trabalho dela. Kotaro pergunta se Mizuki ficará com ele se ele continuar a escolhê-la diariamente. Mizuki se emociona e aceita ficar com ele. Depois, ela chama Kirino para buscá-lo, e os três passam mais tempo juntos no clube. No dia seguinte, Mizuki leva Kotaro para um piquenique, e Kirino se junta a eles. Os dois adultos querem tirar uma foto de Kotaro, mas ele se recusa, e corre até Kirino ficar exausta. Mizuki continua a segui-lo e tira várias fotos, mas nenhuma mostra o rosto dele. Depois, vão para casa. Kirino pergunta a Kotaro por que ele cobriu o rosto na foto da escola. Kotaro diz que não gosta de fotos do rosto, temendo que seu pai o ache mais bonito. Desde o incidente na casa do grupo, jurou nunca mais tirar fotos de si mesmo, mesmo que as lembranças sejam felizes. No dia seguinte, a caminho da escola, Kirino entrega a Kotaro um desenho que fez dele e de Mizuki. Kotaro fica contente e elogia o desenho, mas acha que precisa de melhorias. Ele até pede que Kirino o pinte, e ela concorda. Um dia, Kotaro recebe a visita de Ayano, Kobayashi, uma advogada responsável por sua conta. Kotaro toca uma música para ela, que finge gostar. Ele prepara frango para ela, e após receber a mesada, dá um presente e pergunta de onde vem o dinheiro. Kobayashi foi informada sobre Kotaro e suas ações durante a visita. Disseram que ele perguntaria sobre o dinheiro e que ela deveria mentir, dizendo ser uma doação. Na verdade, vem do seguro de vida da mãe de Kotaro, que faleceu sem ele saber. Ele não deve ser informado. Kobayashi sente pena, mas diz que é uma doação. Kotaro agradece, mas não acredita, pois já ouviu isso antes. Ele quer agradecer ao doador, mesmo sem conhecê-lo. Após Kobayashi a sair, seu sênior a espera no portão, perguntando como foi.
Kobayashi ainda se sente estranha e pergunta quando contarão a verdade a Koutaro. O sênior diz para ela olhar na bolsa e ela vê um diário. O sênior revela que Karado é mais esperto do que pensam. Mesmo sem saber a verdade, eles têm certeza de algo. Koutaro sabe que sua mesada está ligada à mãe, e por isso escreve um diário, para que ela saiba sobre ele. Ele quer que ela saiba que está bem e cuidando de si. No entanto, Kobayashi fica muito triste, pois Koutaro se esforça sem saber a verdade. Isso a faz decidir. Agora, ela dará a mesada a Koutaro. Outro dia, Koutaro visita seu amigo Kakeru em casa, onde a governanta Sra. Hae está presente. Koutaro é o pai de Koutaro, que é pai de Yoshida, e ela faz tudo por ele. Isso é estranho para Koutaro, especialmente porque Kakeru depende muito da Sra. M. Yoshida. Dias depois, Koutaro leva Kakeru para pescar. A caminhada até o rio é cansativa para Kakeru, e ele pede uma carona de porquinho a Koutaro. Koutaro o incentiva a andar sozinho. Logo chegam ao rio, mas Kakeru não quer pescar porque não sabe como. Koutaro incentiva Kakeru a tentar, para que cresça e se defenda sozinho. Kakeru tenta e pega um lagostim, que prende seu dedo. Ele grita por ajuda, mas Koutaro diz para não confiar demais nos outros. No fim, Kakeru captura 2 lagostins, e Koutaro decide cozinhá-los em casa, mesmo Kakeru achando nojento. Na casa de Koutaro, Kakeru fica confuso por ter que cozinhar sua própria comida. Ele pensa que é melhor comprar na loja ou pedir aos adultos que cozinhem algo para eles. Koutaro pergunta o que ele faria para sobreviver se não tivesse nenhum adulto para ajudá-lo. Kakeru não consegue nem imaginar essa realidade. Em primeiro lugar, ele realmente não gostaria que isso acontecesse. Então, Koutaro o incentiva a dar o melhor de si para se tornar independente. Kakeru fica motivado e animado. Ele consegue cozinhar o lagostim com sucesso, e diz a Koutaro que, se algum dia se sentir solitário, pode ir pescar com ele. Isso emociona Koutaro, e ele agradece pela oferta. Em outro dia na escola, Koutaro é alvo em um jogo de queimada. Sem entender as regras, é nocauteado e sangra pelo nariz. Pede a Karino ajuda para dominar o jogo na próxima vez. Quer aprender a pegar, mas continua sendo atingido no rosto. Ainda assim, se recusa a praticar o arremesso, só quer pegar. Ele erra e leva uma bolada no rosto no jogo seguinte. Na escola, até seus colegas ficam confusos, pois ele claramente não entende as regras, mas não se importa. Karino o ajuda a treinar de novo, mas ele ainda não consegue pegar a bola. Karino sugere que ele apenas desvie da bola, mas Koutaro não concorda. Ele acha que desviar de uma bola lançada por um amigo é como ignorar seus esforços, o que é inaceitável. Ele compara a queimada a uma conversa. Se você fala e é ignorado, isso machuca. Foi o que aconteceu quando ele mostrou um desenho à mãe, e ela o ignorou. Kirino tenta consolá-lo, dizendo que seus esforços foram percebidos, mesmo sem resposta. No dia seguinte, Koutaro pega a bola na escola, ele lança a vela para trás, e Kakeru a pega. Kakeru acha fácil e diz que poderia fazer isso o dia todo, o que deixa Koutaro feliz, pois seus esforços foram bem recebidos. Mas o jogo não é sobre isso. Um dia, Kirino vai buscar Koutaro na escola, e nota uma coroa de papel na cabeça dele, da festa de aniversário que a turma fez. Mizuki e Tenru ouvem sobre o aniversário de Koutaro, e resolvem fazer outra festa para ele. Koutaro não entende, pois já tinha uma. Dizem que ele pode fazer quantas festas quiser, pois são uma celebração para ele. Elas mostram gratidão por ele ter nascido. Koutaro se surpreende, nunca percebeu que nascer era algo a comemorar. Ele decide se preparar, treinando para soprar as velas de uma vez e cantando uma música de aniversário. No dia da festa, Koutaro pega o bolo e sai sem que os vizinhos notem. Ele corre para o parque para que seus amigos participem da comemoração. Seus amigos são 4 gatos com quem ele brinca no parque. Ele quer mostrar gratidão a eles por existirem, já que ninguém os celebra. Ele canta "Parabéns" e apaga as velas de uma vez. Os gatos compreendem o gesto dele e o lambem em resposta. Os 3 vizinhos ficam aguardando que ele retorne para a sua própria festa de aniversário. Em um dia diferente, Koutaro recebe a visita de seu amigo Takuya, que está planejando fugir. Koutaro decide acompanhá-lo e descobre a razão pela qual ele quer fugir. Takuya está exausto de realizar tarefas, dar descarga no banheiro e outras obrigações em casa. Tudo o que ele deseja é ir o mais longe possível e fazer o que quiser. Koutaro avisa Takuya para não valorizar sua família, mas ele não liga se fugir. Sua família se arrependeria de tratá-lo assim. Primeiro, vão à loja de conveniência comprar lanches, mas Koutaro paga porque Takuya está sem dinheiro. Takuya se surpreende que Koutaro tenha dinheiro e compre quantos lanches quiser. Depois, vão ao parque e ficam até tarde. Koutaro achava que deveriam ir longe e até se meter em problemas,
como pegar o trem e sair da cidade. Mas Takuya se recusa a ir sozinho porque não é seguro. Ele fica surpreso ao saber que Koutaro pode fazer isso, e não tem hora para dormir. Ele acha que Koutaro tem sorte. Koutaro tenta explicar que sua vida não é sorte, mas Takuya não quer ouvir. Então, decidem ir para a casa de Koutaro dormir, porque dormir no parque não é ideal. Então Takuya percebe que Koutaro está sozinho em casa. Koutaro diz que seus pais estão fora fazendo coisas de ninja, então ninguém se preocupa se ele fugir. Takuya se sente mal, pede desculpas e decide ir para casa. Koutaro pensa que realmente não há ninguém preocupado se ele fugir. Mas Kirino aparece e o repreende por se preocupar com ele e os outros, já que não o encontraram o dia todo. Koutaro começa a se sentir melhor, sabendo que alguém realmente se preocupava, e pede desculpas. No dia seguinte, Kobayashi chega para dar a mesada e recebe uma apresentação e um presente. Após uma semana, ela o visita de novo e recebe outra apresentação. Ela brinca e o anima. Mas Koutaro percebe que ela está desconfortável e ansiosa perto dele. Ele pergunta o motivo, e ela responde nervosa que é apenas ansiosa. Entendeu? Uma entrega para Karino chega na porta de Koutaro. Kirino não está em casa, então deixam o pacote com Koutaro. Ele, curioso, abre e encontra cerveja. Decide oferecê-la a Kobayashi. Kobayashi, hesitante, aceita e acaba bêbada. Ela então diz a Koutaro o que realmente pensa dele, que ele é estranho e surdo. Koutaro fica contente por Kobayashi se sentir à vontade para se expressar e pergunta de onde vem sua mesada. Kobayashi para de dançar imediatamente, surpresa. Ela não esperava aquela pergunta. Então, explica que o dinheiro veio de um doador e se desculpa várias vezes, afirmando que é verdade, enquanto chora e se curva. Acaba adormecendo assim, e Koutaro agradece por ela proteger seus sentimentos. Logo depois, um festival de verão acontece no jardim de infância. Mas apenas Kirino se oferece para ajudar. Ele conta com a ajuda de Tamoru Mizuki, seu editor, e do funcionário da loja. Alguns pais fofocavam sobre os vizinhos por serem inexpressivos e não serem os verdadeiros pais de Koutaro. Mas, no fim, os vizinhos eram os que se empenhavam no festival dos filhos. Uma mãe que não fofocou agradece a Karino por sua grande ajuda. Kirino comenta que, apesar do sucesso do festival, seria melhor se os pais de Koutaro estivessem presentes. Koutaro agradece a Kirino pelo festival, e Kirino o incentiva a aproveitar ao máximo. A mãe de Koutaro fica contente por ele ter alguém como Kirino em sua vida, mesmo sem a presença dos pais. Um dia, Koutaro vai à loja de conveniência com Karino para comprar lenços de papel. O funcionário recomenda uma marca cara e sedosa. Koutaro compra, enquanto Kirino opta por um genérico barato. No caminho, Koutaro se gaba das marcas caras de lenços para Karino, dizendo que são doces. Karino fica confuso. Ele pensa que Koutaro está falando sobre isso agora. Mais tarde, à noite, assistindo à TV, vê uma entrevista de um homem que comia lenços quando era jovem e faminto. Isso faz Kirino lembrar que Koutaro disse que os lenços eram doces. Na próxima ida à loja, Kirino pergunta se a marca anterior era doce, e Koutaro confirma. Koutaro verifica outra marca e diz que os ingredientes são nutritivos. Kirino oferece a marca genérica e diz que ele não precisa mais comer lenços, pois não está mais sozinho. Koutaro percebe que é verdade. Agora, ele tem companhia. Em casa, faz uma refeição completa com acompanhamentos. Kirino logo o visita com um quadro de avisos para a aula de yoga. Ele se surpreende com a comida que Koutaro tem, e Koutaro diz que sempre come assim. Mizuki chega para ver o quadro e pede para experimentar. Koutaro permite. Todos acabam comendo juntos. Depois, Karino pergunta por que Koutaro fez tanta comida se está comendo sozinho. Mas Mizuki não se importa. Na noite seguinte, Koutaro prepara o jantar e convida seus 3 vizinhos para comerem juntos. Ele fez um refogado de legumes e carne. Os vizinhos ficam confusos porque a comida não é tão farta como na noite anterior, mas Koutaro garante que o refogado está delicioso. Ao comerem, descobrem que é verdade. A comida é ótima. Isso alegra Koutaro, pois está comendo com pessoas, por isso fez só um prato. Geralmente faz mais comida quando está sozinho para não se sentir só. Mas na noite seguinte, volta ao hábito e faz mais comida, pois está sozinho. Em um dia de aula, o professor quer que as crianças apresentem um show para o Dia dos Pais. Koutaro pede o papel do filho sorridente. A professora e as crianças ficam surpresas ao ouvir isso, pois nunca o viram sorrir antes. Mas Koutaro mostra que é um mestre em sorrisos falsos. Parece natural e bonito, chocando a todos. Depois, a professora conta a Karino. Ela se sente mal por Koutaro ter que fingir. Ela deseja que ele aproveite o jardim de infância.
Kirino diz que entende Koutaro, pois também não sorriu por muito tempo após perder os pais. Ele acredita que Koutaro está agindo assim porque também enfrenta dificuldades. Então, chega o dia dos pais. As crianças fazem o show, e Koutaro interpreta o filho sorridente. A professora o elogia e sugere que ele sorria mais. Mas Koutaro só sabe fingir um sorriso, e fazer isso o dia todo é cansativo. Ele também pensa que a professora finge sorrir. Mesmo quando ela está cansada, ele percebe. O professor fica chocado porque é verdade. Koutaro promete não contar, e ela agradece com um sorriso. Uma noite, Koutaro vai ver uma chuva de meteoros na montanha com Rita. Ele pede desculpas por ter ido sem se despedir. Rita não fica brava, não foi culpa dele. Além disso, ele manteve a promessa de ver a chuva juntos. Koutaro também se desculpa por levar a câmera de Rita quando saiu. Ele queria uma lembrança. Rita pega a câmera e entrega o cartão de memória, para que ele guarde as memórias para sempre. A chuva de meteoros começa, e os amigos criam outra lembrança juntos. Mais tarde, Koutaro imprime as fotos dele e de Rita, para vê-las sempre que quiser. Após um tempo, Koutaro envia o manuscrito de Kirino ao editor. Kirino está resfriado e fala, irritando o editor, que não diz nada. Koutaro descobre que o editor é casado e tem filhos, ficando chocado. Ele recupera o manuscrito e pede que o editor vá para casa, já que é domingo e seus filhos devem sentir falta. Surpreso com a ousadia de Koutaro, o editor o convida para comer Tanasemon em sua casa. Koutaro não recusa Tonisaemon e aceita na hora. Ao chegar, ele se diverte jogando e tirando fotos da boneca Tanasemon em tamanho real. Mas logo se sente mal, pois o editor deveria estar com seus filhos. No dia seguinte, o editor visita Kirino para discutir o manuscrito e fala sobre a maturidade de Koutaro. Ele diz que o levou para casa para que se divertisse como criança. Certa vez, ao partir, Koutaro vai encontrá-lo e diz que visitará sua casa de novo. Um dia, Koutaro e Kirino vão a uma loja de conveniência e Koutaro percebe que a balconista está grávida. Sem saber disso, ele pensa que ela foi forçada a comer muito. Para ajudá-la a não comer tanto, ele compra tudo o que ela compra. Um dia, ele pergunta sobre seu peso, e ela explica que está grávida. Koutaro pensava que bebês vinham de um pêssego, mas a senhora diz que são feitos quando os pais se amam. Koutaro fica surpreso ao saber que ele nasceu do amor dos seus pais. Isso o entristece, especialmente quando a senhora diz que bebês são presentes que trazem alegria. Ele se pergunta se também foi um presente. Até pergunta ao gato no parque se trouxe alegria aos seus pais. Ele escreve no diário que tentará trazer alegria, e o entrega a Kobayashi quando ela chega. Sua mesada acabou. Mas Kobayashi não entende o que isso significa. Logo, um novo inquilino, Ayata, chega à porta de Koutaro para se apresentar e oferecer um presente, pois alugará por um mês para negócios. Ele pede a Koutaro que seja seu amigo nesse mês para não se sentir só. Koutaro aceita e à noite, ele se prepara para ir à casa de banhos com a Ota. Ele diz a Kirino que Ayata o levará e buscará na escola durante o mês. Kirino não liga para isso. Koutaro acha que ele está com ciúmes. Koutaro e Ayada passam muito tempo juntos e descobrem que têm muito em comum. Depois, a Ota pede a Kirino informações sobre Koutaro, pois ele se recusa a contar algo pessoal. Kirino desconfia e se recusa a revelar, pedindo a Ayada que respeite. Mais tarde à noite, Ayada liga para alguém e diz que encontraram Koutaro segurando uma foto sua. Acontece que ele trabalha para o pai de Koutaro. Tamaru, desconfiando de Ayada, leva Kirino para visitá-lo. Ele suborna Ayada para revelar seu empregador, e Ayada cede. Confessa que planeja contar ao pai de Koutaro o que descobriu, pois é seu trabalho, mas garante que Koutaro está protegido por uma ordem de restrição contra o pai. A Ota acha que Koutaro deve viver com seu pai verdadeiro para ser feliz. Tamaru se irrita, e prestes a socar Ayata, Koutaro intervém. Ele pede a Tamaru que pare de intimidar Ayata. Tamaru sai com Kirino, que pensa nas palavras de Ayata. Após a noite, Koutaro pergunta a Ata se contará ao pai que o encontrou, surpreendendo Ayata. Ele não esperava que Koutaro soubesse sua identidade. Na manhã seguinte, Koutaro pede a Kirino que o leve à escola, explicando que Ayada saiu com urgência. Kirino conta a Tamaru, que conclui que Ayada foi ver o pai de Koutaro. Mizuki descobre, e as três vão patrulhar os portões do jardim de infância de Koutaro, garantindo que ele esteja sempre com elas. Depois da escola, elas acompanham Koutaro até em casa, observando seu pai, atraindo a atenção dos transeuntes,
Eles não dizem a Koutaro por que fazem isso, mas ele suspeita. Mesmo à noite, os 3 vizinhos vigiam sua porta e o acompanham ao banheiro. Ao voltar, Koutaro se irrita, pois pediu para não fazerem isso, e foge. Mais tarde, Kirino o visita e pergunta por que quer morar sozinho. Koutaro responde que quer ser forte e se recusa a dar mais detalhes. No dia seguinte, Ayata volta e conversa com Koutaro enquanto os vizinhos observam. Ele pede para ir com Koutaro ao parque encontrar Takuya, e Koutaro concorda. Os vizinhos o seguem e Ayata informa que o pai de Koutaro chegará no dia seguinte para procurá-lo. Eles ficam preocupados e pensam em ajudar Koutaro a fugir. No entanto, Ayata revela que mentiu sobre o endereço verdadeiro de Koutaro. Então não devem se preocupar. A razão é que Aoda também teve uma infância difícil, com cicatrizes para provar, então ele entende o que Koutaro passou. No parque, Takuya vê uma formiga e se assusta. Koutaro o ajuda e o incentiva a ser forte o bastante para lidar com uma formiga. Koutaro também treina para ser forte e viver com seu pai um dia. Ele quer ajudá-lo a enfrentar seus demônios, o que sugere que ele se culpa pelo comportamento do pai. Ele acredita que, se melhorar e ficar mais forte, seu pai o tratará melhor. Os vizinhos notam, e ao voltar, Karino corre com Koutaro, mas perde por estar fora de forma. Ele pede para ser seu rival, para ficarem fortes juntos. Koutaro aceita animado, ansioso para se fortalecer com o vizinho. Karino sabe que isso não mudará nada, mas quer ajudar Koutaro a se fortalecer mentalmente para superar suas dificuldades. Um dia, Koutaro recebe uma ligação de um golpista que diz que o dono da casa saiu e voltará em 5 minutos. O golpista liga de novo, e Koutaro repete a mesma coisa. Isso continua o dia todo, e o golpista se irrita. No entanto, eles conversam, e o golpista descobre que Koutaro está no jardim de infância, e mora sozinho. Ele começa a sentir pena dele, mas lembra que é um pai sem nada a fazer. Ele diz a Koutaro que tem problemas financeiros no trabalho, e precisa que passe a mensagem ao dono. Porém, Koutaro não faz isso. Ele só quer ficar no telefone com o golpista, pois ele lembra seu pai quando era gentil. Ele até pede elogios por seu bom trabalho, o que faz o golpista lembrar que nunca elogia o próprio filho para se redimir. Então ele o elogia. Koutaro agradece e desliga. No fim do mês, Koutaro pede aos vizinhos uma festa de despedida para Ayata, que está indo embora. Ele lhe dá uma lupa de presente, e Ayata se sente grato. Depois de um tempo, Kana, colega de Koutaro, pede para ir à casa dele brincar após a escola. Kirino as busca e supervisiona a tarde toda. Kana e Koutaro não são amigos de verdade e não sabem o que fazer juntos. Eles apenas se olham, o que é estranho. Kirino sugere um jogo de cartas, e eles concordam. No dia seguinte, Kana visita Koutaro de novo, e ele precisa pensar em algo divertido, pois cartas eram entediantes para Kana. E assim, Kana continua visitando Koutaro repetidamente. Um dia, Koutaro sugere que ela saia com amigos de verdade, pois não se diverte com ele. Kana diz que não se importa, e sua mãe também não. Kirino lembra que ouviu das mães fofoqueiras que o pai de Kana perdeu o emprego e tiveram que vender a casa. Então, ele confronta a mãe de Kana quando ela vem buscá-la. Descobriu que ela não queria que Kana se sentisse menos afortunada entre amigos por causa da situação deles, então a fez ver a situação de Koutaro para se sentir melhor. Kirino não gosta disso e pede que Kana não visite mais Koutaro. A mãe leva Kana embora. No caminho, pergunta se Kana gostou de estar com Koutaro. Kana diz que não, mas brincaria com ele se isso deixasse sua mãe feliz. A mãe percebe sua atitude ruim e pede desculpas. Um dia, Koutaro adoece na escola, mas se recusa a admitir para não parecer fraco. Kirino é chamada para levá-lo para casa, mas ele se recusa. Kei, outro garoto que sempre adoece, diz ao professor que não se sente bem, e ele o leva à enfermeira. Antes de chegarem, Koutaro pergunta por que ele admite suas fraquezas tão facilmente. Kei responde que não quer passar sua doença para os outros, então eles podem pensar o que quiserem enquanto estão saudáveis. Koutaro fica surpreso, nunca pensou assim. Ele se desculpa por achar que Kei era fraco, e Kei vai embora. Koutaro concorda em ir com Kirino após concluir que a força vem de várias formas além de um corpo saudável. Antes do fim da semana, Kobayashi visita Koutaro e o convida para ver um apartamento. Ela acha que ele sabe muito sobre viver sozinho e será de grande ajuda. Eles pegam um trem e chegam ao complexo de apartamentos, onde Koutaro e seus pais moravam. Koutaro não está feliz em voltar, mas admite que o apartamento é ótimo. Ele pergunta se Kobayashi leu seus diários,
e ela confirma antes de se desculpar. Koutaro escreveu sobre uma mancha no teto semelhante à da casa de seus pais. Mas ele esqueceu onde estava, e acha que Kobayashi o levou lá para achar a marca. Ele olha e a encontra. Fica olhando em silêncio, até que Kobayashi diz que aquele lugar não é para eles. Um dia, Koutaro vai colher folhas, e encontra um garoto com 2 irmãos. Eles são pobres, e comem folhas por falta de dinheiro para comida. O menino descobre que Koutaro não é pobre, e mora sozinho. Ele pede que cuide dos irmãos enquanto resolve algo. Koutaro fica até tarde, mas o garoto não volta, e as crianças choram. Ele decide levá-las para casa, e encontra o garoto comendo batatas fritas do lado de fora. As crianças ficam felizes, e pegam as batatas. Isso o entristece, pois só queria um tempo sozinho, sem preocupações. É um fardo pesado para ele cuidar deles, pois seus pais os abandonaram. Koutaro não entende por que o garoto sente isso. Mas para o garoto, está claro que todos, incluindo Koutaro, foram abandonados. Koutaro discorda. Ele não acha que foram jogados fora. Sem concordar, o garoto e seus irmãos deixam Koutaro do lado de fora. Ele volta para ver as crianças em outro dia. Antes de entrar, ouve mulheres falando que o serviço de proteção à criança levou as crianças. Elas acham que foram abandonadas e que é horrível. Mas Koutaro discorda. Depois, ele convida Mizuki para dividir guloseimas que recebeu da senhoria. Kirino se junta a eles e vê um anúncio do filme na TV. Koutaro está entusiasmado, pois quer ser tão forte quanto Tanasemon. Isso inspira Mizuki a ser forte e terminar com seu namorado abusivo. O namorado reage mal, e ela precisa usar máscara para esconder os hematomas. Koutaro percebe a maquiagem e pergunta o que houve. Mizuki resolve contar a ele e a Kirino que seu namorado exige dinheiro e a persegue quando ela tenta ignorá-lo. Ela estava com bastante medo de deixá-lo o tempo todo, e agora ele a machucou. Temaru também chega e fica sabendo de tudo o que aconteceu. Kirino aconselha Mizuki a envolver a polícia, mas Temaru sugere que ela mesma dê uma surra no cara. Koutaro diz a ela para deixar rapidamente o apartamento e o emprego antes que o namorado a encontre e faça algo ainda pior. Ele continua importunando-a durante todo o dia seguinte, insistindo para que ela se apresse e vá embora. Quando Mizuki finalmente o encontra, percebe que ela ainda ama o namorado. Ele diz que ela precisa partir para não transformar o namorado em um vilão. Ele fez isso com seu pai, e não quer que Mizuki cometa o mesmo erro. Mizuki chora, pois é difícil partir tão de repente, mas acaba fazendo isso e pede desculpas a Koutaro por ter ido embora, mesmo tendo prometido ficar para sempre. Ela o abraça e diz que o ama. Koutaro usa uma máscara para que ninguém o veja chorando. Mas Kirino e Tamaru não o julgariam, pois sabem que despedidas podem ser dolorosas. Depois, Kirino vai ao cinema com Koutaro e 3 amigos. Os amigos são falantes e superativos, fazendo Kirino se arrepender de levá-los. Koutaro, por outro lado, não está se divertindo. Ele queria ver Tanasemon, mas seus amigos sugeriram um filme de dinossauros em 3D. Após o filme, os amigos querem continuar no shopping, mas Koutaro se irrita e encerra. Ele sugere voltar para casa para que Kirino trabalhe. Todos decidem ir embora, e enquanto os amigos de Koutaro são buscados, Koutaro diz a Kirino que está desapontado por ele se divertir com os amigos. Ele se sentiu ignorado o tempo todo. Kirino acha engraçado porque Koutaro está com ciúmes, mas ele pede desculpas. Ele o leva ao cinema novamente para ver Tanasemon. Um dia, Koutaro conhece Yuta, filho de Tamaru, que veio visitar o pai. Temaru não está, então Aouda espera com Koutaro. Temaru logo volta e se surpreende ao ver o filho. Ele não está feliz porque Aouda não deveria estar lá. Tamaru sempre pensou que Uda não queria vê-lo, mas foi a mãe que mentiu sobre isso. Ele diz a Uda para ir para casa por ter mentido para a mãe. Ele fala friamente com Uda, diferente de quando está com Koutaro. Depois, liga para a mãe buscá-lo, e Uda fica triste por não poder ficar com o pai. Ele chora e vai embora. Após sair, Koutaro cutuca Tamaru com a espada de brinquedo por mandar Uda embora, apesar de sempre reclamar que não o vê o suficiente. Tamaru explica que quer que o Uda cresça seguindo regras, não fazendo sempre o que deseja. Ele não o rejeitou por falta de amor. Nenhum pai faria isso, nem o pai de Koutaro. Então, ele chora por suas ações, e Koutaro o consola por ser um bom pai. Após um tempo, a nova vizinha, Takei, muda-se para o antigo quarto de Mizuki. Ela é rígida com Kirino e Tamaru, mas tenta ser amigável com Koutaro, mesmo sem se sentir à vontade. Kirino percebe e pede que ela busque Koutaro na escola. Ela faz isso, e à noite, Koutaro conta a Kirino o que aconteceu.
Ele percebe que Takai se sente desconfortável perto dele e deseja que isso mude. Kirino pede que ela seja ela mesma com Koutaro, mesmo não gostando de crianças. Takai fica chateada, pois não quer ser julgada por isso. Ela está se esforçando para se sentir bem perto de crianças, e não quer ser desencorajada. No dia seguinte, ela brinca com Koutaro, que diz que seus pais também eram assim, mas superaram. Ele promete ajudar. Takei e Kirino ficam aliviados ao saber que Koutaro não se ofende com a condição de Takei. Com o tempo, Koutaro ganha peso, preocupando Taki. Kirino fala sobre sua antiga situação familiar, levando-a a concluir que ele pode estar comendo demais. Mais tarde, ao visitar Kirino, ela vê o cardápio infantil para a próxima reunião da equipe. Ela pede para participar por Kirino, e ele concorda. Na reunião, preparam a comida do cardápio para as crianças e pais. Após comer, as crianças dão as sobras para Koutaro, e Taki percebe por que ele está ganhando peso. Os pais e o professor acham que Koutaro tem um grande apetite, mas ele só come para não desperdiçar comida, mesmo sem fome. Os pais se sentem mal, e a professora promete a Takei agir na próxima reunião. No final, Koutaro reúne as crianças e correm atrás de Takai para ajudar com sua condição. Um dia, Koutaro convida os vizinhos para ver o museu em seu quarto e mostrar sua coleção mais preciosa. Muitos objetos são presentes dos vizinhos e luvas deixadas por sua mãe. Ele valoriza as luvas porque ela as usava para cuidá-lo e alimentá-lo quando era pequeno. Os vizinhos ficam chocados e Takai se irrita. Ela pede que ele se desfaça das luvas, pois são lixo, não um tesouro. Kirino e Tamuru tentam intervir, mas ela se irrita mais. Isso a faz lembrar que sua mãe fazia o mesmo porque a odiava. Koutaro pede desculpas porque quer manter as luvas. Eles o lembram de sua mãe, que não podia tocá-los sem usá-los por causa do nojo. Ele quer que ela o toque novamente quando voltar. Outro dia, Koutaro encontra Takei na estação após o trabalho. Ele está lá para compartilhar seu guarda-chuva, já que chove. É sua tradição na estação chuvosa. Ele oferece a Takei, mas ela recusa, pois tem seu guarda-chuva. Então ele compartilha com outra pessoa. Isso dura dias. E Takei nota que Koutaro tem muitos clientes. Ela o segue e vê como ele os atende. Ele sempre sai com o ombro molhado, o que a preocupa. Ela pergunta, e ele diz que seu mentor ensinou que é assim que se mostra cuidado. Dando a outra pessoa a maior parte do guarda-chuva, molhando o próprio ombro. O mentor é seu pai, que fazia o mesmo. Mas sua mãe não ligava e se cobria mais, molhando o ombro. Koutaro quer mostrar aos pais que se importa, molhando o ombro enquanto eles ficam secos na chuva. Takai o elogia e aceita dividir o guarda-chuva. Ela segura o guarda-chuva, mantendo-o seco, enquanto seu ombro se molha. Koutaro se oferece para segurar o guarda-chuva, e Takai aceita animado. No portão, Koutaro e Kirino encontram Tasuku, que deixa Kirino desconfortável. Koutaro convida Tasuku para seu quarto para conversarem com curry de banana. Enquanto comem, Tasuku menciona que ouviu sobre Koutaro receber mesada semanal. Ele pede um favor. Depois, Kobayashi chega ao quarto de Kirino preocupada com Koutaro pedindo mais dinheiro. Ele nunca diz o motivo, então Kobayashi precisa de ajuda. Kirino percebe que Tasuku pode ser a razão e o confronta. Uma noite, Tasuku revela que ele e Koutaro planejam morar juntos em outro apartamento, que é caro. Kirino se preocupa, achando que Koutaro queria ficar forte morando só. Hasaku pensa que é melhor morarem juntos, pois viveram na mesma casa de grupo e são quase família. Kirino conta isso a Kobayashi, que então decide checar o histórico de Tasuku. Depois, Kirino pergunta a Koutaro sobre o plano de morar com Tasuku, e Koutaro confirma. Kirino finge não se importar, mas no fundo, está triste porque Tasuku e Koutaro parecem mais família que ele e Koutaro. Kobayashi visita Kirino novamente e diz que a dívida ruim de Tasuku, de repente, começou a ser paga. Os dois querem contar isso a Koutaro no dia seguinte, mas não conseguem e ele se recusa a falar sobre o assunto. Então, eles decidem confrontar Tasuku sobre a dívida. Tasuku nega e prefere não discutir, pois é um assunto entre ele e Koutaro. Kirino fica irritado, já que Koutaro confia em Tasuku. Kirino se afasta, e Kobayashi vai atrás dele. Logo depois, Koutaro chega atrás de Tasuku e fala sobre um presente que ganhou. Eles entram, enquanto Kobayashi e Kirino escutam a conversa pelas paredes. Kirino pede a Kobayashi para deixar o assunto de lado, para que Koutaro resolva sozinho. Eles devem apenas apoiá-lo no quarto de Koutaro.
Tasuku teme que Kirino e Kobayashi tenham contado algo ruim sobre ele a Koutaro. Koutaro diz que sabia, não precisava ouvir deles. Tasuku fica surpreso, achando que Koutaro cairia em suas mentiras. Mas Koutaro não se irrita, até dá sua mesada a Tasuku. Não importa que Tasuku seja ladrão e mentiroso. Desde a casa do grupo, ele só se importa com a amizade e o apoio mútuo, aconteça o que acontecer. Ele então dá um saco de moedas, pois a mesada não é dinheiro que ele ganhou, mas as moedas sim. Ele as ganhou coletando latas. Tasuku se sente mal pelo que fez, e até chora, pois nunca foram tão gentis com ele. Ele pede desculpas e agradece a Koutaro. Nos dias seguintes, Koutaro continua a coletar latas, esperando viver com Tasuku. Kobayashi revela que Tasuku mudou de vida, e agora tem um bom emprego para pagar o que tirou dele. Koutaro quer construir um grande castelo para que todos da sua vida, incluindo seus pais, vivam com ele. Esse é seu novo sonho, e ele diz isso com um sorriso genuíno. Com o tempo, Kirino fica ocupado no trabalho, então sua ex-namorada, Nita, busca Koutaro na escola. Nita ficará um tempo com Kirino. Ela vê a proximidade de Kirino com Koutaro, e acha que é uma má ideia. Assim, ela resolve se aproximar de Koutaro e ajudá-lo, permitindo que Kirino se concentre no trabalho. Ela informa Koutaro e usa a palavra fardo, levando-o a pensar que sempre foi um peso para Kirino. No dia seguinte, ele diz a Kirino que ela não precisa mais fazer nada por ele. Kirino não entende por quê, então segue ele e Nita até a casa de banho em vez de trabalhar. Nita não gosta, e deixa claro que Kirino não tem tempo para sair com Koutaro e levá-lo a lugares. Kirino percebe que Nita pode ter falado com Koutaro, e diz que não mudará sua rotina. No dia seguinte, ele segue Koutaro e Nita até a escola, mas está cansado, pois trabalhou a noite toda. Nita fica irritada e pergunta o que está programado para o dia. Kirino apenas menciona o prazo final para entregar seu mangá, irritando Koutaro. Há uma exposição importante no jardim de infância, mas Nita não entregou o panfleto a Kirino, então ele não sabe disso. Nita vai secretamente à escola, enquanto Kirino fica em casa trabalhando no mangá. Koutaro está muito triste, e o professor percebe. Kirino aparece de repente, mudando o humor de Koutaro, que fica feliz e animado. Mas ele lembra o que Nita disse sobre ser um fardo para Kirino, e fica triste. Descobre-se que Kirino sabia sobre a vitrine o tempo todo, e mentia para Nita. Ela não entende por que ele está lá e se preocupa com Koutaro, mesmo ele não sendo seu pai. Kirino diz que quer apoiá-lo, pois todas as crianças da escola têm pais, menos Koutaro. Além disso, Koutaro o incentivou a se dedicar ao mangá, então ele não quer desapontá-lo. Nita admite que errou ao tentar mudar a rotina deles. Depois, ela pede desculpas a Koutaro por tentar afastá-los, e o incentiva a apoiar Kirino também. Koutaro concorda em se reconciliar com Kirino e apoiá-lo. Um dia, Koutaro espera o quinto entregador de jornal, que está atrasado. Ele tem 5 assinaturas, o que é estranho para o entregador, que não para de pensar sobre isso. Ao perceber que foi Koutaro quem assinou os jornais, teme que ele tenha sido forçado. Mas Koutaro diz que precisa fazer isso, pois vive só. Quando algo ruim acontecer, vá até ele. Os jornais se acumularão na porta. Assim, as pessoas notarão e verificarão se ele está bem. No entanto, Koutaro só procura relatórios sobre tragédias que afetam sua mãe ou pai. Quando não vê seus nomes nos jornais, sente alívio, pois isso significa que estão seguros. Outro dia, vê na TV uma reportagem sobre uma galeria na estação Konomi. Koutaro lembra de ter ido lá, mas não sabe onde fica, então pede a Kirino para levá-lo. No dia seguinte, quer visitar o cemitério dos avós. Chegando, compra flores e procura o túmulo para prestar homenagens. Ele não os conhecia, pois morreram antes dele nascer, mas espera perguntar à mãe sobre eles. Um dia, limpando o túmulo, Kirino vê o nome da mãe de Koutaro na lateral, mas não conta a ele. Kirino até cobre com o corpo para Koutaro não ver. Koutaro presta respeitos e pede aos avós que digam à mãe, quando ela visitar, que ele está bem. Ao fazer isso, ele escuta passos e levanta o olhar ansiosamente, na esperança de ver sua mãe, mas é uma mulher diferente. Ele fica desapontado e pergunta a Kirino se algum dia verá sua mãe novamente. Kirino resolve mentir e diz que sim, o que faz Koutaro sentir esperança novamente. Ele confia que Kirino jamais mentiria para ele, e por isso, acredita que um dia verá sua mãe. Eles retornam para casa e se encontram com Tamaru e Takei no portão. Todos eles entram